Bom, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Quais sinais os pais devem ficar em alerta que indica que o filho ou a filha, né, está precisando de ajuda de um psicólogo? E como funciona também nessa terapia infantil? Esse é o nosso assunto dessa tarde. Eu estou aqui com a psicóloga Débora Stella e ela vai falar para a gente da importância dos pais ficarem atentos aí também a esses sinais, né? Em primeiro lugar, boa tarde, Débora. Boa tarde, Seja bem-vinda aqui ao nosso Ver Mais para falar de um assunto tão importante que às vezes os pais acabam não percebendo ali também e que tem que ficarem atentos, né? Com certeza, eu agradeço, é um prazer estar aqui, né, para falar um pouquinho sobre a saúde mental das crianças, né? A gente se preocupa com, super importante dos adultos, mas das crianças também. Importante a gente já se preocupar com a saúde, né, emocional desde bem pequenos. E assim, Débora, quais que são os principais sinais que indicam, né, que a criança está precisando de ajuda aí do psicólogo infantil, que as pessoas ficarem atentas? A gente fala pais, mães, mas às vezes é tio ou mesmo a empregada, a tata que está ali sempre do lado, eles ficarem atentos a isso, que às vezes os pais também estão no trabalho, acabam às vezes não percebendo isso. Então, é um recado para todas as pessoas que acompanham esse crescimento, essa fase também, né? Certamente. Hoje em dia a gente vê que muitas vezes quem percebe os primeiros sinais de que a criança está precisando de ajuda, como você disse, nem sempre são os pais. Muitas vezes a gente vê que são os professores, né, a escola que percebe que a criança está precisando de uma atenção especial, uma ajuda e quem sabe até de um acompanhamento psicológico. Então, assim, são vários sintomas, são vários sinais que a gente pode perceber, depende da idade também, as questões do desenvolvimento. Mas, principalmente, assim, a primeira coisa que a gente percebe é uma mudança brusca de comportamento da criança. Quando a gente fala de questões relacionadas à depressão infantil, por exemplo, né? Claro que tem algumas questões do desenvolvimento também que a gente pode perceber já desde pequenininho, acompanhar o desenvolvimento, acompanhar quais são as fases do desenvolvimento da criança. E se a gente vê que a criança não está acompanhando esse desenvolvimento, também é um alerta para a gente procurar uma ajuda com relação a isso, com relação ao desenvolvimento infantil. Agora, quando a gente fala em depressão, os sinais que a gente percebe é quando a criança começa a mudar de comportamento. Cada um é de um jeito, cada um tem a sua personalidade, tem as suas características próprias. Então, quando a gente percebe, a criança é bastante agitada, bastante ativa, aí de repente começa a chorar mais por qualquer coisa. A gente fala, a criança está chorando por qualquer coisa. Caiu, deu um raladinho que não seria assim para... Antes ela não chorava tanto, aí a gente percebe que ela está chorando mais. Ou então ficou mais quietinha, começa a ter problemas para dormir. Dorme muito, ou então, pelo contrário, dorme pouco, está tendo muitos pesadelos, começa a ter dificuldade para brincar com outras crianças. A questão da alimentação também, talvez a criança se alimentava super bem, de repente tem uma perca de apetite, ou então o contrário, começa a se alimentar excessivamente. Então, essas mudanças bruscas no comportamento são sinais que a gente tem que ficar atento. E até queria ver contigo, assim, quando essa criança, de repente, ela apresenta, assim, ou choro excessivo, medo, isso pode ser sinais, assim, de ansiedade, que a criança já está pedindo uma ajuda ali também? Sim, com certeza, pode ser sim. E aí é importante os pais ficarem alertas a isso, procurar conversar com a criança, procurar estar mais perto também, desenvolvendo mais atividades, brincando mais e procurar entender qual é a função daquele comportamento na vida daquela criança, né? Por que ela está, no exemplo do choro excessivo, por que está tendo mais choro, por que ela está chorando mais frequentemente? Será que ela está tendo ali, pode ser uma demanda de atenção, talvez ela está precisando de mais atenção dos pais, talvez ela pode estar mais ansiosa realmente, ou pode estar assim... com alguma questão emocional que ela não está conseguindo resolver, não está conseguindo lidar e precisa da ajuda de um adulto para conseguir se regular emocionalmente, né? Em alguns casos, atenção, carinho, essa companhia já vai ajudar, já vai diminuir os sintomas, né? Mas quando a gente percebe que isso não passa, pode ser realmente algo patológico e que precisa da ajuda de um profissional. E outra coisa assim, tipo aquela tristeza constante, falta de motivação também na criança, isso pode ser sinal de depressão, para ela não ter vontade de fazer as coisas ali. Você vê que a criança era toda no 220, de repente tá quietinha, não conversa, não interage.
Pode sim. Aí, mais uma vez, eu digo que é importante a gente tentar compreender qual que é a função daquele comportamento na vida daquela criança no momento. Entender se tem alguma causa, se mudou alguma coisa na vida dela. Então, tem várias coisas que a gente pode se atentar. Será que essa criança não está sofrendo bullying na escola? Será que ela passou por algum processo de perda? Talvez separação dos pais, perda de algum animalzinho, perda de algum ente querido, talvez mudança de cidade, mudança de escola, ou até mesmo algum amiguinho da escola que ela era muito apegada que foi embora, mudança de professora. Então, primeiro é importante a gente tentar compreender isso. Houve alguma mudança na vida dela? Se houve, pode ser por isso, e aí ela pode precisar de um suporte naquele momento e pode ser passageiro. Se não, aí a gente fica mais em alerta ainda, porque todas essas questões que eu disse, né, bullying também ela pode estar sofrendo na escola, então todas essas questões que eu disse podem ser também desencadeadoras de depressão, podem ser simplesmente um período de crise, de tristeza mais profunda, mas podem ser também desencadeadores sim da depressão. Por que eu digo desencadeador? Porque a depressão, ela tem também fatores genéticos, né? Então, se a criança já tem propensão a desenvolver depressão, se ela passar por alguma situação dessa, ela vai desenvolver mais facilmente. Então, também, se os pais, se tem alguma pessoa da família, né, principalmente os pais que são mais próximos, ou um irmão que já tenha depressão, é outro sinal de alerta também que a gente tem que ficar atento a isso. E como assim os pais devem ficar em alerta sobre essa alteração brusca e brusca ou exagerada também desse comportamento das crianças? Ou dos adolescentes também? Uhum. Então, no nosso dia a dia atualmente, a gente vê assim que os pais estão cada vez mais ocupados, então as crianças podem ficar meio período na escola, meio período com a babá e só à noite com os pais. Então são muitas pessoas ali que estão cuidando da mesma criança e pode não perceber isso de imediato, levar um tempo para perceber. Então, por isso que é muito importante, por mais que os pais trabalhem fora, que passe pouco tempo com os filhos, que tenha um bom diálogo com as crianças, que desenvolva uma relação saudável, que tenha momentos juntos, momentos para brincar, né? Porque só assim, só você conhecendo o seu filho, entendendo do desenvolvimento dele, sabendo as coisas que ele gosta, o que ele gosta de fazer, assim que você vai perceber essas mudanças no comportamento. Porque se a gente não está perto do filho, se você não conhece os gostos dele, não conhece ele, a rotina dele também, não vai entender que é a mudança, né? Não vai perceber a mudança. Então, sempre é bom ter essa proximidade com as crianças. E proximidade, quando eu digo, não é simplesmente a proximidade física, de você estar lado a lado, às vezes está lado a lado, mas está cada um no celular ou assistindo tablet, alguma coisa. Exatamente. Então, essa proximidade mesmo de conversar, de brincar junto. Tá tudo certo. Exato. Fazer uma tarefa, até que eu ia perguntar para você, que geralmente os problemas escolares aí, né? Como que os pais podem perceber durante o desenvolvimento aí, das tarefas também? Porque isso daí, nesse momento, também depende de ajudar ali, ver como que ele tá indo bem, não tá. É muito importante também, né? Com certeza, esse momento da tarefa, né? Claro que a gente tem que ver também que não encher a criança também de tarefa além daquelas da escola e tudo mais, porque tem pais assim que exigem muito dos filhos. Curso de inglês, tênis, futebol, eles querem que faça balé, querem que façam tudo de uma vez também, né? Para deixar a criança lá longe também dele, né? Ele tem que ter um momento para ele estar do lado do filho para entender, né? Isso, só manter a criança ocupada. Claro que tem criança que adora tudo isso e é importante a gente entender quais são os interesses da criança também. Então, mas nesses momentos, por exemplo, da tarefa escolar, é um ótimo momento para os pais estarem juntos com as crianças e perceber. Aí também a gente vai conseguindo perceber o desenvolvimento deles. A gente sabe que os pais não são experts na questão algumas coisas, alguns trabalhos de aula, exato, né? Que muitos não estudaram também, que a gente sabe que tiveram dificuldades e tal. Então, às vezes, eles se sentem até vergonha de não ter dar resposta para o filho ali. Mas isso também a psicologia sabe trabalhar, como o pai pode ajudar também, que é um outro assunto que a gente vai trazer ela aqui, como os pais podem fazer essa parte também, né? De não deixar sem resposta, mas dar uma resposta ali. O pai não sabe
sabe agora, mas o pai vai investigar, vai estudar também para falar. Porque é aí que eu quero que você explique para a gente como que é o trabalho do psicólogo infantil já nesse momento também. Isso. Então, assim, é só complementando a questão ali das tarefas, às vezes os pais não sabem, mas só de estar junto, naquele momento, apoiando a criança, isso já é uma ótima motivação para que a criança consiga perceber, né? Consiga fazer as tarefas. E se os pais perceberem a dificuldade, procure a escola, converse também, porque às vezes os pais acham que tem uma dificuldade que não tem. Claro. E aí, como que é, então, o trabalho do psicólogo infantil? O psicólogo infantil, ele trabalha de maneira lúdica, né? Porque a criança, ela aprende brincando. Por isso, tão importante quando os pais, os familiares brincam com as crianças também. Então, falando principalmente ali das crianças do público da educação infantil, 3, 4, 5 aninhos, muito importante esse momento da brincadeira. Então, o psicólogo trabalha com jogos, com desenhos, né? E com brincadeiras, porque é assim que a gente vai desenvolvendo na criança habilidades socioemocionais para que ela também se conheça, para que ela conheça suas emoções e consiga ter um comportamento assertivo diante das dificuldades dela também. Que muitas vezes nem nós adultos temos, não é mesmo? E às vezes a gente espera que a criança tenha uma maturidade que nós não temos. Então a gente não pode esperar que a criança tenha essa maturidade emocional se a gente não ensina isso para ela. Então, esses comportamentos, essas questões emocionais, como agir diante de determinada emoção que a gente sente, isso a gente pode ensinar para a criança, que são as habilidades socioemocionais, né? E assim, como os pais, então, que dica que você daria para eles participarem, fazer a parte deles também, ajudando nesse trabalho do psicólogo infantil? Então, mais uma vez, como você disse, assim, às vezes enche a criança de coisas para fazer, para... Ela não está em casa e está se distraindo durante o dia todo, né? Digamos assim, não ter tanta responsabilidade, terceirizar a educação. Acho que a responsabilidade é fazendo todos esses cursos, estou fazendo minhas partes, mas não é assim. E às vezes pode passar, ter essa questão também, então vou levar no psicólogo que o psicólogo vai resolver. E não é assim. Quando a gente fala de crianças, principalmente os menores, o trabalho da família é fundamental. Então, por isso que quando a gente trabalha com crianças, a gente sempre procura fazer essa orientação aos pais também. A orientação parental é fundamental. Por quê? A criança vai no psicólogo quando está fazendo acompanhamento uma vez por semana, 50 minutos. E a maior parte do tempo fica em casa. Então, os pais precisam também saber como lidar com essa criança em casa, como trabalhar com a criança, né? Então, a orientação é ter esse tempo de qualidade, é brincar com as crianças e pensar, eu não quero que a minha criança aja de determinada maneira. Então, o que você espera dela? Ter isso bem claro. Volto ao exemplo do celular. Meu filho passa muito tempo em tela, então eu quero que ele fique menos tempo no celular. O que eu vou fazer? Simplesmente tomar o celular e falar, não, com isso aqui você não vai brincar, não vai ficar com o celular e pronto? Não, eu tenho que ter outra coisa para fazer com ele nesse momento que seja tão boa, tão prazerosa quanto estar no celular. Então não adianta eu tomar o celular da criança ou desligar a TV e eu ficar no meu celular. Então eu preciso sentar, preciso brincar, preciso fazer uma caminhada, ir no parquinho com a criança, brincar, realmente se divertir com a criança e estar ensinando para ela que tem outras coisas tão prazerosas para fazer quanto aquilo que ela acha que é maravilhoso, como se entreter em telas. E até uma coisa que é muito importante também, que você estava me contando ali no intervalo, que pode ajudar, é a literatura, né? Então eu queria que você falasse quais que as indicações, de repente, de literatura que os pais podem estar usando aí com seus filhos. Realmente, isso é muito importante, tanto que na clínica a gente também utiliza, a gente faz uso de histórias, de personagens, né, de fábulas, que trazem um pouquinho como eles lidam com as emoções. Porque através disso, que a gente chama de histórias de empatia, a criança pode se ver nessas histórias e ela vai aprendendo também como lidar com as suas emoções, como lidar com as dificuldades e com determinadas situações que ela tem ali nas suas relações. Então, tem alguns livros, tem algumas coleções de livros que falam sobre as emoções. Tem um livro que eu gosto muito de usar, eu uso com as crianças, a gente faz assim até como uma rotina, que é o emocionário, que é como se fosse um dicionário das emoções. Então, no início da sessão, eu geralmente já costumo usar
para a criança, mostra para a criança para que ela fale como você está se sentindo hoje. E aí a gente lê sobre aquela emoção, o significado dela, quando a gente sente determinadas emoções, né? Porque é importante a gente deixar bem claro para a criança que não existe emoção boa e emoção ruim. Todas as emoções a gente sente, são importantes. Algumas nos ajudam e tem algumas que em determinados momentos não nos ajudam muito. Então, o que fazer? A gente vai sentir, não tem como a gente não sentir, mas o que fazer quando a gente sentir determinada emoção? Isso que é importante que a gente ensinar para as crianças, não é mesmo? Por isso que é importante todos ficarem atentos aí que estão em volta aí das crianças, dos adolescentes também, que vale a dica para todos. Como eu falei, esse assunto rende muito, vou ter que trazer outra hora a Débora para a gente continuar aqui batendo papo, falando sobre isso, passando as dicas para você. Gratidão, obrigado por essa tarde aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom,